Era uma vez, em uma terra distante, um jovem inquieto e cheio de sonhos. Ele era o filho mais novo de um homem rico, conhecido por sua generosidade e bondade. Desde cedo, o jovem mostrava sinais de uma curiosidade insaciável pelo mundo exterior, sentindo-se preso nas terras férteis e na casa confortável de seu pai. Um dia, tomado pela ânsia de viver novas experiências e convicto de que precisava seguir seu próprio caminho, ele tomou uma decisão ousada: pedir sua parte da herança enquanto seu pai ainda vivia. Aquele pedido, embora incomum e doloroso, foi aceito pelo pai, que amava profundamente o filho e acreditava que ele deveria aprender com suas próprias escolhas. O jovem, com um brilho nos olhos, pegou sua fortuna e partiu, deixando para trás não apenas a casa de seu pai, mas também sua segurança e a estabilidade de sua vida. Com uma grande soma de dinheiro nas mãos, o jovem sentiu que o mundo estava a seus pés. Ele viajou para uma terra distante, um lugar onde ninguém o conhecia e onde ele poderia viver sem restrições. Em sua nova vida, o jovem mergulhou de cabeça em prazeres mundanos, cercando-se de pessoas que só estavam interessadas em sua riqueza. Festas luxuosas, banquetes e uma vida de excesso se tornaram sua rotina. Ele acreditava ter encontrado a verdadeira liberdade, mas, na realidade, estava se afundando em um abismo de vaidade e superficialidade. O que ele não sabia era que essa liberdade aparente tinha um preço alto e que, em breve, ele teria que enfrentar as consequências de suas escolhas. Os dias de extravagância rapidamente se tornaram semanas, e as semanas, meses. Aos poucos, o dinheiro foi desaparecendo, e junto com ele, os amigos que se diziam leais. Com o passar do tempo, a fortuna do jovem acabou, e ele se viu completamente sozinho. Sem ninguém para ajudá-lo e sem mais recursos, ele percebeu que estava em uma terra desconhecida, onde ninguém se importava com ele. Para piorar sua situação, uma grande fome assolou a região, tornando a vida ainda mais difícil. O jovem, que outrora havia esbanjado sua riqueza, agora estava à beira da miséria, sem saber como sobreviver. Desesperado para sobreviver, o jovem procurou emprego em todos os lugares, mas a única coisa que encontrou foi um trabalho humilhante: cuidar de porcos. Para um homem judeu, esse trabalho era particularmente degradante, pois os porcos eram considerados impuros. No entanto, ele não tinha escolha. A fome era tão intensa que ele chegava a desejar comer a comida dos porcos, mas nem isso lhe era permitido. Sentado na lama, cercado por animais, ele começou a refletir sobre sua vida. Ele pensava em como havia desperdiçado tudo o que tinha, e agora estava no fundo do poço, sem dignidade, sem amigos e sem esperança. Essa era a primeira vez que o jovem realmente enfrentava as consequências de suas escolhas. Enquanto cuidava dos porcos, o jovem teve muito tempo para refletir sobre suas decisões. Ele se lembrou de como era sua vida antes, na casa de seu pai, onde nunca lhe faltou nada. Lembrou-se dos servos de seu pai, que tinham comida de sobra, roupas limpas e uma vida muito melhor do que a que ele levava agora. A dor do arrependimento começou a corroer seu coração, e ele percebeu o quanto havia errado ao abandonar seu pai e sua casa. Finalmente, em meio à sua miséria, ele tomou uma decisão: voltaria para casa. Mas ele sabia que não poderia retornar como filho. Ele havia perdido esse direito. Em vez disso, ele pediria para ser aceito como um dos servos de seu pai, acreditando que essa era a única maneira de sobreviver e, talvez, recuperar um pouco de dignidade. A decisão de voltar para casa foi um ato de coragem e humildade. O jovem, agora arrependido e quebrado, começou sua longa jornada de volta. O caminho era cheio de incertezas, e cada passo era pesado, tanto pela fome quanto pelo peso do arrependimento que carregava. Ele ensaiava em sua mente o que diria ao pai: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de teus servos. A cada quilômetro que percorria, a ansiedade aumentava. Ele não sabia como seria recebido, se seu pai o aceitaria de volta ou se seria rejeitado. Mas a esperança de ser aceito como servo manteve em movimento, mesmo com o coração apertado pelo medo do desconhecido. O pai, um homem de grande coração, nunca havia perdido a esperança de que seu filho retornaria. Todos os dias, ele olhava para o horizonte, esperando ver a figura do jovem se aproximando. Ele sabia que o mundo lá fora era cruel e, eventualmente, seu filho perceberia o erro que havia cometido. Então,
Um dia, enquanto estava em sua rotina habitual, o pai avistou ao longe uma figura familiar, caminhando lentamente em direção à casa. Seu coração disparou de alegria e emoção. Ele sabia que era seu filho, retornando após tanto tempo. Sem pensar duas vezes, o pai correu ao encontro do jovem, ignorando as normas sociais da época, que ditavam que um homem de sua posição deveria esperar dignamente em sua casa. Quando o pai finalmente alcançou o filho, o jovem, cheio de vergonha e arrependimento, tentou expressar suas desculpas. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas antes que pudesse terminar, o pai o envolveu em um abraço forte, cheio de amor e perdão. Ele não se importava com o que o filho havia feito, nem com o estado deplorável em que ele se encontrava. Para o pai, o que importava era que seu filho, que estava perdido, agora estava de volta. Ele não perdeu tempo em dar ordens aos servos: tragam as melhores vestes e vistam-no. Coloquem um anel em seu dedo e sandálias em seus pés. Vamos preparar um banquete, porque meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. A alegria era indescritível, e a casa, que antes estava silenciosa e triste, agora se enchia de música e celebração. A notícia do retorno do filho pródigo rapidamente se espalhou pela casa, e uma grande festa foi preparada. O pai não poupou esforços para mostrar sua alegria. Ele ordenou que o bezerro gordo, reservado para ocasiões especiais, fosse abatido e preparado para o banquete. A casa, que antes estava mergulhada em tristeza pela ausência do filho, agora estava viva com risos, música e alegria. Os servos, que conheciam a dor do pai, também se alegraram com o retorno do jovem. Enquanto isso, o filho mais novo, ainda confuso e emocionalmente abalado, não conseguia acreditar na recepção calorosa. Ele esperava ser tratado como um servo, mas em vez disso, foi recebido como filho, com todos os direitos e honras que isso implicava. Enquanto a festa acontecia, o irmão mais velho, que estava trabalhando nos campos, ouviu o som da música e das celebrações. Confuso, ele chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. O servo respondeu: teu irmão voltou, e teu pai matou o bezerro gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Em vez de se alegrar, o irmão mais velho ficou furioso. Para ele, aquilo era uma grande injustiça. Ele sempre havia sido fiel, trabalhado duro e nunca havia recebido uma festa como aquela. Sentindo-se traído e desprezado, ele se recusou a entrar na casa e participar da celebração. O pai, percebendo que o filho mais velho não estava na festa, saiu para falar com ele. O filho mais velho, ainda cheio de raiva e ressentimento, disse: por todos esses anos, tenho trabalhado como um servo para ti, e nunca desobedeci a uma ordem tua. Mesmo assim, nunca me deste sequer um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando esse teu filho, que desperdiçou teus bens, volta, tu matas o bezerro gordo para ele. As palavras do filho mais velho estavam carregadas de mágoa e inveja, revelando o quanto ele se sentia injustiçado. Ele acreditava que seu esforço e fidelidade deveriam ter sido recompensados, mas, ao invés disso, viu seu irmão, que havia desperdiçado tudo, sendo recebido com honras. O pai, com paciência e compaixão, respondeu ao filho mais velho: meu filho, tu sempre estás comigo, e tudo que tenho é teu. Mas nós devíamos celebrar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. Com essas palavras, o pai revelou a verdadeira essência do amor e do perdão. Ele não estava apenas tentando confortar o filho mais velho, mas também ensinando-lhe uma lição importante sobre a natureza do amor incondicional. O pai queria que o filho mais velho entendesse que o perdão não diminui a justiça, mas a complementa, e que o amor verdadeiro é capaz de transcender a mágoa e a inveja. As palavras do pai deixaram o irmão mais velho em silêncio. Ele começou a refletir sobre o que realmente importava. Durante todos aqueles anos de trabalho árduo, ele havia se distanciado emocionalmente de seu pai e de seu irmão, focando apenas em suas próprias percepções de justiça e merecimento. Agora, ele estava diante de uma escolha difícil: continuar nutrindo sua amargura e ressentimento ou perdoar seu irmão e celebrar sua volta. Ele sabia que, se não perdoasse, continuaria prisioneiro de seus próprios sentimentos negativos. Depois de um longo silêncio, ele tomou uma decisão.
decidiu que era hora de deixar o passado para trás e se reconciliar com sua família. O irmão mais velho finalmente entrou na casa, onde a festa continuava. Ao ver seu irmão mais novo, que estava visivelmente emocionado e arrependido, ele sentiu um profundo senso de paz. Em um gesto inesperado, ele se aproximou e abraçou o irmão, que, surpreendido, retribuiu o abraço com lágrimas nos olhos. A reunião da família foi completa, e a casa, que antes havia conhecido a tristeza, agora estava repleta de amor e alegria. A celebração se intensificou, pois não era apenas o retorno do filho pródigo que estava sendo celebrado, mas também a reconciliação de uma família que havia sido dividida pelo orgulho e pela mágoa. A história do filho pródigo não é apenas uma história de reconciliação entre pai e filho, mas uma lição eterna sobre o poder do perdão e do amor incondicional. Em cada um de nós, há momentos em que nos afastamos do que é certo, mas sempre existe a chance de voltar, de ser perdoado e de recomeçar. O Pai amoroso representa o amor divino, sempre pronto para nos acolher de volta, independentemente de nossos erros. E assim, a parábola nos convida a refletir sobre nossa própria jornada de perdão e amor. Ao longo desta história, vemos que o verdadeiro valor não está na riqueza material, mas na riqueza do espírito, na capacidade de perdoar e de amar sem condições. Se essa história tocou seu coração, lembre-se de que o perdão é uma escolha poderosa que pode transformar vidas. Inscreva-se no canal Reflexões da Alma para mais histórias que inspiram e elevam o espírito. Compartilhe este vídeo com alguém que possa precisar ouvir esta mensagem de amor e perdão, e deixe seu comentário abaixo sobre como o perdão já fez diferença em sua vida. Juntos, podemos espalhar essa mensagem de esperança e amor incondicional.